Sejam bem-vindas ao Abraça Podcast, aquele podcast que abraça em todas as versões, que quer trazer conteúdo, acolhimento e muito aprendizado para vocês. Bom, nós estamos presentes no YouTube e no Spotify. Sigam, porque vocês ficarão sabendo de todos os episódios em primeiríssima mão. E para me encontrar nas redes sociais, @Rafa Bertolotto no Instagram. Lá vocês conseguem, pelo link que tem na minha bio, olhar todos os meus projetos que eu tenho nesse momento, o link do Desenvolve, o link das minhas versões que eu abraço. Então, a minha joia, a essência que abraça, o sabonete líquido, o podcast e todas as outras novidades. Então, sejam bem-vindos. Para essa terceira temporada do Abraça Podcast, a gente teve o apoio e o patrocínio do Ateliê Além do Olhar. O Ateliê Além do Olhar fica aqui em Piracicaba, na Avenida Carlos Botelho, e ele cuida da mulher todo, em todas as suas versões. Tem tratamentos tanto invasivos, quanto tratamentos do dia a dia. Então hoje, por exemplo, eu fiz a minha escova, eu fiz as unhas, e o Ateliê Além do Olhar também abraçou todas as minhas convidadas, e todas passaram pelo ateliê. Então, um abraço especial. E hoje, vamos começar a falar. Estou com uma convidada muito especial, que eu estou querendo entrevistar faz tempo. Fabiane Fischer, seja bem-vinda para o Abraça Podcast. Obrigada pelo convite, que bom que deu certo. Que bom mesmo. Nossa vida é sempre corrida, sua agenda de atendimentos, então não estava dando certo a nossa agenda, mas agora deu. E vai ser uma conversa daquelas, hein, Fabi? Assim, eu espero poder contribuir, esse é o meu objetivo. Com certeza. Deixa eu te apresentar antes. Então, Fabiane Fischer, mãe de 2 meninas, já grandes, vai fazer 18 e a outra? 20. Especializada em vícios, abusos e compulsões. E para encontrá-la nas redes sociais, @Fabiane Fischer e _, certo? Certo. Fabi, te agradeço por estar aqui com a gente no Abraça Podcast, por destinar um tempo para atender também as dúvidas, porque eu abri caixinha de pergunta e recebemos algumas dúvidas, e trazer muito conteúdo às mães, às mulheres que estão do lado de lá, precisando desse acolhimento e precisando ouvir, né? Sim. Para a gente começar a esquentar um pouco, vamos lá. Antes de olharmos para as compulsões, para os vícios, para os abusos, mas vamos olhar, e mesmo para as crianças, né? Vamos olhar para as mães que chegam até você no momento pós-maternidade. O que você mais tem sentido e tem recebido no seu consultório? Eu percebo, Rafa, que ansiedade e depressão são as comorbidades que desenvolvem hábitos e vícios nocivos. Vou te dar um exemplo. Quando a menina nasce, ela brinca de boneca, e aí ela vai crescendo, e aí o destino dela vai sendo traçado. Uhum. Ela namora, ela casa, ela tem filhos, ela é uma profissional de sucesso, e muitas vezes não é nessa ordem, ou mesmo que seja, a expectativa é maior do que a realidade. Uhum. E a expectativa é completamente diferente da realidade. Nem toda mãe gosta de ser mãe. E isso é visto com maus olhos pela sociedade, sim, até mesmo dentro da família. E uma mulher que trabalha, que estudou bastante, que trabalha pra caramba, tem uma carreira alta performance, o filho atrapalha. E muitas vezes ela planejou ter o filho, mesmo assim atrapalha, porque ela não vai conseguir dedicar a vida profissional o tanto de horas que ela dedicava antes. Isso causa uma confusão, muitas dúvidas surgem, tristeza também. Uhum. E aí a mulher se culpa, porque ela não consegue estar na presença em nenhum lugar que ela está. Se ela está com o filho, ela queria estar no trabalho. Se ela está no trabalho, ela sente que ela deveria estar com o filho. E aí fica esse sentimento de culpa acumulado até que casos de síndrome do pânico, ansiedade mesmo no dia a dia, a pessoa fica mais irritada, fica com insônia, ou então casos de depressão mesmo, pós-parto, onde a mãe
quis tanto a gestação, mas quando o filho nasce, ela não consegue lidar com aquilo, mesmo mães médicas. Nossa, falando só um pouquinho na depressão pós-parto, a gente fala daquele momento, né, do puerpério, daqueles meses logo após o nascimento. Mas eu estava em nossa pesquisa para fazer o nosso roteiro e a depressão pós-parto, ela não vem só naquele momento, ela pode vir depois. Quando que ela pode aparecer para você que você já sentiu? Como que é isso? Assim, existem muitas pessoas que estão deprimidas e não depressivas. Existe uma diferença nisso. Deprimida hoje eu tô triste, amanhã eu tô também, mas se isso perdura e você se percebe vivendo uma depressão constante, de que forma? Existe essa mudança onde você se acostuma a ficar triste, você acostuma a ter algumas sensações de mal-estar no corpo, por exemplo, tontura, dor de cabeça frequente, enjoo, você não consegue desfrutar da vida como deveria. Aí você percebe que a pessoa vai se fechando e vai perdendo o brilho pelo que ela gostava antes. As coisas que ela gostava passam a não ter o mesmo brilho. E aí ela começa a diminuir vida social, diminuir o lado do esporte, diminuir até o namoro com o marido, a paciência com os filhos. E tudo vai ficando cinza. Eu falo que é como se a aura da pessoa fosse ficando impregnada de algo muito cinza, onde quando ela chega para mim, e muitas chegam sem acreditar. Por exemplo, já fiz terapia, não funcionou, fiz terapia há 8 anos, não funcionou. Isso, a gente está falando de mães, depois eu vou falar de dependente químico. Eu peço para eles sempre se permitirem, acreditarem no processo e terem constância nas ações do que eu peço. Tipo, eles ficam comigo 1 hora por semana, mas quando eles vão embora tem lição de casa. E dessa forma eu vou fazendo buraquinhos nessa névoa densa para deixar a luz de fora entrar, para que a gente possa atingir de novo o coraçãozinho da pessoa e que ela possa enxergar a vida com os olhos, com outros olhos, com os olhos de antigamente ou através dos meus, até que ela possa enxergar através dos dela de uma forma diferenciada, de uma forma mais alegre e mais colorida. Você viu como uma coisa liga na outra? Totalmente. Por isso que eu tenho que reolhar as Não tem um roteiro. Fabi, essa pergunta veio da caixinha de pergunta que eu abri, né, no nosso Instagram, para trazer ainda mais conteúdo para essas mães que estão sempre nos assistindo. Qual conselho você daria para uma mãe de primeira viagem? Primeiro, quem vive na presença é muito mais feliz. Quando você fica planejando muito o futuro do seu filho, se comparando com os filhos de outras amigas, de irmã, de prima, enfim, cria uma confusão mental. Eu falo que a mente perturbada não vê a realidade dos fatos, então viva na presença. Inclusive existe uma meditação que é o Mindfulness, que é a de atenção plena. Eu ensino no meu Instagram, inclusive. Eu acho muito interessante esse tipo de meditação, porque isso ajuda muito as mães. Quando a gente pensa em meditar, pelo menos eu medito há muitos anos, e quando comecei nesse mundo, era assim, nossa, mas eu tô aqui meditando e eu tô pensando na lista do supermercado, já estraguei tudo. E continuo tentando não pensar em nada. E é impossível eu, pelo menos, sou uma pessoa bem agitada, pensar em nada é difícil. E no Mindfulness eu encontrei o meu momento paz, aonde você tá aqui, quer acalmar a mente, que tá com um turbilhão de pensamentos, e aí você pensou na lista do supermercado, você volta e fala assim, nossa, eu pensei na lista do supermercado, mas eu estou meditando. Aí você pensou no seu trabalho, que você tem que resolver alguma coisa. O link, o Mindfulness nada mais é do que você linkar no momento presente. Então, no momento presente, estou pensando na lista de supermercado, você se perceber pensando e voltando. Estou aqui meditando, coçou a testa, eu levo a mão para a testa, coçando a testa, percebendo o que eu estou fazendo, não fazendo as coisas rapidinho para disfarçar para a mente. A mente você não vai disfarçar nunca nada. Então, eu indico para as mães que pratiquem o Mindfulness, que é a presença, a atenção plena na presença, viver de acordo com
aquilo que você acredita. Não ser influenciada pela opinião de todo mundo, porque você é um ser único e especial, o seu filho é um ser único e especial, e quando você compara, você já perdeu. Perfeito. Olha que conselho. Obrigada. Bom, quando a gente vê essa mãe que chega até você, a gente percebe essa questão profissional e pessoal, sempre nessa confusão. O que seria o vazio da vida profissional, visto principalmente após a maternidade? Muitas mães, quando desfrutam esse momento, que para mim, se você me perguntar o que foi o momento mais incrível da sua vida, foi a maternidade. E até eu parei de trabalhar alguns anos porque era o meu sonho ser mãe, e isso para mim eu queria tudo, eu queria viver o brincar de casinha mesmo. Depois que passou isso, as meninas começaram, vou contar de mim para responder essa pergunta. Depois que eu não era tão necessária em todos os momentos, porque quando o bebê nasce é aquela atenção exclusiva. Depois a criança vai crescendo e chega um momento que ela quer ter o espaço dela. E aí você não é tão requisitada mais. Neste momento você fala o que eu fiz na minha vida. Eu estudei pra caramba. No meu caso, eu fiz 2 universidades. O que eu não fiz nada. E agora para eu voltar para o mercado? E onde que eu vou bater? Eu não quero mais... Enfim, muitas coisas passaram pela minha cabeça. E aí eu senti um vazio existencial e eu falava assim, eu quero voltar para o mercado. E quando você está no mercado é mais fácil, porque as coisas acontecem. Sim. E quando você sai do mercado, parece que você perde o contato com todo mundo. E ninguém mais vai te querer, e que você está desatualizada, e aí vem 1000 coisas na cabeça. Sim. Simplesmente o meu maior conselho: comece, só vá e faça qualquer coisa, não fique pensando muito, vai e faz, porque depois que você voltou para o meio, oportunidades acontecem. E aí quando eu me tornei uma mãe desnecessária, full time, eu voltei para o mercado, e aí eu trabalhava no mercado financeiro, mas a vida inteira eu quis ajudar pessoas, e a vida inteira eu ajudei pessoas. E assim eu sou em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida. Até isso, meu marido fala muito, mas impossível, a pessoa nem te conhece e ela se abriu com você. Comigo não fazem isso! Eu acho que é uma questão energética mesmo, as pessoas percebem quem tá ali para isso. E eu acredito que eu nasci com o pozinho mágico de ajudar o povo. E aí isso foi me encantando. Minha primeira universidade foi administração, depois eu fiz contabilidade e eu queria ajudar. E aí eu fui e fiz, contando um pouquinho da minha história, nem sei se estou entrando aí, eu fui presidente do Espaço Pipa, que cuida de pessoas com síndrome de Down, por 7 anos. Pela minha necessidade de ajudar. E as minhas meninas tinham 6, 7 anos na época. Eu levava elas para a entidade, eu fiz e aconteci, e realmente, assim, eu exerci a minha formação, eu executei tudo isso lá dentro de uma forma voluntária, mas isso me fez um bem gigante. Imagino. Isso começou a me preencher e me mostrar que eu podia voltar para o mercado. E aí eu voltei para o mercado financeiro, e daí comecei a estudar e vi que eu adorava trabalhar com a mente humana. E eu comecei quando você cura o outro, você se autocura. E eu vi a demanda de mulheres que passavam pela mesma coisa que eu, no meu hall de amigas. E eu fui estudar, e quanto mais eu estudava, mais eu queria. E a cada 2 anos eu termino uma pós, e hoje eu falo que quanto mais eu aprendo, mais rápido eu tiro a dor do outro. E aí eu até pensei na época em fazer psicologia, mas eu teria que escolher uma linha. E eu sou uma pessoa que, acho que eu sou desobediente, essa é a palavra. Eu sou teimosa e eu não aceito uma coisa engessada. Então eu tive muitos mestres, eu fiz pós fora do país, onde tem um curso que eu gosto eu vou. E eu sou realmente uma pessoa incansável quando o objetivo é cuidar. E aí eu resolvi trabalhar com dependência química, e eu estudei muito sobre vícios, abusos e compulsões, e como a comorbidade de tudo isso é ansiedade e depressão,
eu fui para psicanálise, eu fui para neurociência, eu fui para neurolinguística. E aí eu fui me aprofundando em muitos cursos que me trouxeram bagagem para que eu possa tirar a dor do outro no menor tempo possível. Que incrível! Adorei! Essa parte eu não conhecia da sua história. Tá vendo? Sempre tem coisas a revelar. É verdade. Bom, você tem casos que a gente já conversou um pouquinho sobre isso e também surgiu das perguntas de mães que preferem o trabalho, igual você já comentou. Sim. Mas tem uma culpa sobre isso. Sim. Como você lida com essa culpa? Como tirar a culpa dessa mãe? Como que você pode tirar essa dor dessa mãe? Primeiro, não existe certo e errado. Isso é algo imposto pela sociedade. Para vivermos em sociedade, existem algumas regras. Isso está certo, isso está errado, mas não existe certo e errado. Você tem que viver de acordo com as suas regras, aquilo que te faz bem, que te faz feliz, dentro de um respeito, dentro de algo harmonioso. Se tá bom para você, tá bom para o seu marido, e você consegue criar seus filhos dessa forma, tudo bem, eu tenho a babá dorme em casa, eu tenho a avó que ajuda, eu tenho a prima que ajuda. Existe uma rede de apoio que tá tudo bem. E a mulher pode sim não gostar de ficar o tempo todo ali com a criança. Você tem que viver de acordo com as suas regras, desde que você não invada o espaço do outro, sempre com respeito. Então, por que é certo ou errado a mulher não gostar de maternar? Porque não existe um interruptor que acende e apaga, tipo mãe. Não existe. Sim. E é algo que é gradativo, você vai se apaixonando pela criança. Tem mulher que passa super mal na gestação, ela vomita aos 9 meses e ela detesta aquela situação. E por que tem que ser lindo estar com a criança na barriga? Se você perguntar para mim, eu amei ter a criança na barriga. Eu curtia cada momento e eu sentia que eu levava elas aonde eu estava. Depois que saiu da barriga, vou deixar com a avó, enfim. Mas eu tenho na família pessoas que não eram assim e tá tudo bem, porque são mulheres que têm uma pegada de trabalho diferente. Sim. O sonho da vida nunca foi ser mãe, mas aconteceu ser. Depois foi se apaixonando pela criança e com a criança. Tem mãe que também tem uma aflição de lidar com o bebezinho, porque tem medo, e o medo também é algo que tá tudo certo. A gente precisa de orientações. Inclusive, eu tenho cliente que é médica e que tinha aflição em cuidar do bebê. E você fala, nossa, mas sabe tudo? Depende, quando é seu é diferente. E aí eu falo assim, a culpa é algo que só acontece porque você ouve o que o outro fala sobre você e você acredita. Se você tem uma rede de apoio e você gosta de trabalhar, você não deve escutar o outro. Siga o seu coração, trata o filho com amor. E outra, tem uma coisa que é muito importante. Qualidade é muito mais que quantidade. Eu vejo mães que não trabalham, que têm um vazio existencial, que vão no meu escritório para poder se encontrar, ficam o dia inteiro com a criança, mas não estão com a criança. É a questão do estar presente, né? Que você Exato. E tá o dia inteiro em casa, mas não senta, não olha no olho, não demonstra amor, não brinca com a criança, não lê para a criança, não faz lição com a criança. Não vive com a criança, ela só está dividindo o mesmo espaço. E aí você cria, tem uma coisa que existe, eu vejo uma diferença muito grande entre você ter intimidade com o seu filho, ou só estar ali. A intimidade é algo que você desenvolve. E tem mães que trabalham, que têm uma intimidade incrível com os filhos. Porque quando ela está com o filho, ela está para o filho. E é completamente diferente isso. Então, não tem que ter culpa. É qualidade, não quantidade de tempo. Entrando um pouco mais na sua especialidade, né? Vamos falar um pouquinho de como está a ansiedade das mulheres? Isso é o tema, né? A doença que mais afasta todo mundo do trabalho, não só mulheres como homens também. Sim, o número 1 de afastamento é a ansiedade.
E aí, por que as pessoas têm ansiedade? A mente acelerada. Existe uma matemática que eu sempre ensino, que é assim: a sua atenção tem que estar 10% no passado, aonde você tem seus valores, seus princípios, aquilo que foi te ensinado, as suas saudades da infância, os seus amores na infância. 10%. 30% tem que estar no futuro, nos seus planos, nos seus projetos, a viagem que você quer fazer, o trabalho que você quer seguir, o que você quer conquistar, mas 60% da sua atenção tem que estar no presente, porque é aqui que você age, no aqui e no agora. Pessoas que vivem no passado realmente são deprimidas e deprimidas muito tempo ficam depressivas. Pessoas que estão no futuro, ansiosas, no presente que você age para construir. E por que 10% está no passado? Porque eu preciso de valores, eu preciso de referências. Então, ok, essa é a matemática perfeita. Se você fica 10, 30 e 60, a sua vida é muito melhor. Entendi. Eu sinto muito isso. E as mulheres, tanto mulher quanto homem, vivem processos ansiosos absurdos. A mulher ainda tem um agravante que ela tem o ciclo menstrual. E é impossível você não dividir a parte hormonal. Até acho legal você chamar uma ginecologista aqui para poder explicar melhor. Ou uma endócrino, né? Mas a parte hormonal mexe, nós somos cíclicas, o homem é muito menos. Dependendo da fase da menstruação, se você está ovulando, você tem um pique diferente. Acontece uma coisa ruim com você e você não presta tanta atenção naquilo, porque seu astral, sua energia está outra. Se você está na fase da TPM, você tem uma sensibilidade maior em tudo. Então, eu acho que a mulher, ela sofre algumas situações até hormonais que implicam em maior número de ansiedade, sim. Mas homens também estão nessa fila. Bom saber. Bom, e é comum, você já comentou um pouco, neste momento, essa mulher, principalmente nessa questão da chegada da maternidade, sentir depressão. Eu digo isso porque eu mesma senti que eu perdi o chão. Porque eu me despi da Rafaela que eu fui, profissional, workaholic, independente, você tem a sua vida. E de repente chega um bebezinho que depende 100% de você, a vida dele está nas suas mãos. Sim. Você amamenta, você faz tudo, senão ele vai morrer ali, né? Ele não sabe fazer nada sozinho. E de repente sua vida parou. Aquela sensação de que a nossa vida parou. E muitas vezes quando a gente fica apegada nesse passado, entra esse processo, né? Igual você falou, inicialmente deprimida e depois, se ele se perdurar, a depressão. O que mais você sente, como você ajuda as mães neste momento e o que mais você sente, quais as queixas? O bebê realmente demanda 100% da atenção da mãe. Às vezes ela não tem tempo nem de tomar banho, do tempo que ela gostava de tomar, de cuidar do cabelo. Muitas mães pós-parto ficam de pijama o dia inteiro. Sim. E aí tem também um lado do marido, qual é o olhar do marido sobre ela. Às vezes o amor é demonstrado através do olhar do marido para o filho, não mais para ela. Então, como essa mulher se sente amada? E existem linguagens de amor. Então, acho que a presença do marido neste momento faz muita diferença. Porque é um momento onde a mulher não se sente bonita. Pelo menos eu não me sentia. Não. Meu corpo não estava como era antes. E eu precisava estar cuidando do bebê, do peito sai leite, e aí toda aquela sua sensualidade e tudo mais fica de lado por algum tempo até que você recupera. E por isso que eu acho que até o relacionamento precisa estar bem para você ter filhos. Porque pessoas falam, não, o filho vai salvar o casamento. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o filho chega dentro de um casamento que tem uma base, ok, para o marido também ter essa participação muito menos efetiva do que a mulher. Não adianta falar, porque a mulher que amamenta, por exemplo, ela que vai precisar dessa livre demanda para a criança. Mas eu vejo que as mulheres, essa questão de deprimir e ficar depressiva ou ansiosa na maternidade é algo muito particular. E não podemos generalizar, porque a grande maioria não tem.
Entendi. Mas as que têm precisam falar. Sim. E eu percebo isso em um número gigante. A maioria sente a culpa, ou vai sentindo a tristeza e acha que vai passar. Eu não vou falar pra ninguém porque vai passar. Vai passar. E ela fica esperando passar. E é muito mais fácil você resolver as coisas quando elas são pequenininhas. Não deixa crescer. Então, começou a sentir algo que está incomodando, procure algum especialista. E tem uma coisa que eu sempre converso com os meus clientes. Você não deve murmurar os seus problemas para qualquer pessoa. Porque isso é algo que eu aprendi na vida, mas também em alguns cursos que eu fiz. Você nunca sabe quem realmente torce por você. Por pior que você esteja, muitas vezes você chega para uma amiga, que é amiga mesmo, mas você fala, tipo, tô, sei lá, com alguma situação ruim com o marido. Ela também tem alguma situação que ela não gosta na vida dela. E quando você se abre, automaticamente ela pensa assim, ainda bem que ela tem alguma coisa, porque a vida dela parecia muito perfeita. Então eu tenho problema, ela também tem, então estamos no mesmo barco. Isso muitas vezes não é falado. Ah, mas a minha amiga é falsa? Não, isso é ser humano. Nós nascemos de carne e osso porque nós estamos aqui para sentir. E sentir ciúme, sentir inveja, sentir ira, sentir tristeza, sentir felicidade, sentir... O sentir é algo muito abrangente. A gente não sente só coisa boa. A gente tem inveja em alguns momentos. Com amadurecimento para admiração. E aí você vai mudando a sua forma de pensar, mas você tem que estar atenta para isso o tempo todo. E aí voltando para aquilo que você me perguntou. Quando você quer se abrir, procure um especialista ou ajoelhe e converse com Deus. É as duas únicas formas de você ter um resultado que vai te dar aquilo que você quer. Ou você ajoelha e conversa com Deus ou procure um especialista, seja qual área for o seu problema. Porque você ficar trocando, você se abre com a sua mãe, por exemplo, você vai deixar sua mãe mal. Porque, normal, por mais que a mãe te ame, o objetivo da mãe é sempre que você esteja bem. Eu tenho 2 filhas, o tempo todo elas estão bem? Não. Eu tenho formação para atender. Eu atendo as minhas filhas? Não. Por quê? Porque eu sou mãe, eu vou colocar emoção. E quando eu coloco a emoção, eu não resolvo um problema. A cabeça que criou o problema não resolve o problema. Você precisa mudar a sua mentalidade para você poder resolver uma situação. E quando você põe a emoção, você estragou tudo. Perfeito. Porque é com a razão que você resolve, não com o coração. E a sua mãe, por exemplo, a mãe, a tia, a irmã, vai ter emoção. Com certeza. Por mais que o conselho seja certeiro, muitas vezes ela não vai dar a chicotada que você precisa ou não vai dar o acolhimento que você precisa. Então, ou você procura um especialista ou você vai conversar com Deus. Perfeito. Fabi, entrando agora na sua especialidade, né? Vícios, abusos e compulsões. A compulsão em específico, vamos falar um pouco mais sobre ela de maneira geral, para depois a gente ir especificando. Como que ela surge? Muito se fala que você é compulsiva por algo porque é uma falta do que não teve. É isso mesmo? Como chega a ter a compulsão? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer um pouquinho para você sobre todas as variáveis de uma compulsão. Tá. Primeiro, o nosso cérebro se acostuma com qualquer coisa que é boa. Então, quando é oferecido algo para o seu cérebro e ele curte a sensação, ele vai pedir mais disso. Isso graças ao neurotransmissor que se chama dopamina. Aí existe um hábito, vou trazer um hábito bem simples. Todo dia a pessoa toma um café. Porque de manhã ela se sente mais disposta, o dia acontece de uma forma mais incrível quando ela toma uma xícara de café de manhã. Isso é um hábito, algo que você faz repetidamente, você aprendeu e deu certo, e é um prazer e você faz repetidamente. Todo dia uma xícara de café de manhã. Aí, de repente, você percebe que é 10 horas da manhã e você já tomou 5 xícaras de café. Mas não se sente satisfeito. Aí, isso
Quando isso acontece, você já está na compulsão. Você não consegue mais sentir prazer e você está num número de xícaras de café absurdo. Todo lugar que você vai, você aceita um café. Ou você está no escritório e está bebendo café. Quando isso se torna um vício, aí o próximo passo é um vício. Quando aquilo, você já não consegue ficar sem aquilo. O passo seguinte da compulsão é o vício. Eu não consigo mais ficar sem aquilo e eu já percebo que aquilo me traz prejuízo. Por exemplo, eu tenho uma gastrite e eu tomo café o dia inteiro. Então, eu já tenho prejuízo na saúde. A pessoa fica super agitada. Quantas pessoas com ansiedade eu pego e tomo expresso o dia inteiro? Primeiro, tira o expresso, talvez você nem precise de mim. Entende? Entendi. Porque você é droga. E aí falam assim, mas café é natural. É natural, maconha também é natural. Mas todas, se você pegar, enfim, tem muitas vertentes sobre isso. Mas não é porque é natural que você pode usar. Depois eu vou falar uma outra coisa, mas só continuando. Aí o vício, você já percebe um prejuízo na saúde e mental e não consegue mais ficar sem. E a dependência daí química, a dependência é quando você tem prejuízos na saúde, você tem prejuízos emocionais, isso te causa transtorno em todas as áreas da sua vida e você não consegue ficar sem de jeito nenhum. E se tirar esse prazer, você tem abstinência. E na abstinência a pessoa tem tontura, dor de cabeça, irritação, palpitação, a pessoa tem 1000 sintomas que variam, tipo formigamentos. É como se fosse um ataque de pânico a abstinência. Por isso que a grande maioria não consegue passar a abstinência. Eu preciso pelo menos de 3 meses da pessoa sem usar absolutamente nada da substância. Nesses 3 meses ela vive o inferno na vida. E ela não consegue, a grande maioria tem recaída porque o exemplo de um alcoólatra, ele treme o tempo todo. Se ele tomar um copinho, acabou. Não treme mais. Então ele tem que aguentar o tremor por 3 meses. Mas se ele aguentar os 3 meses, a vida muda. E eu sempre coloco para eles assim, seu foco era só o álcool. E você só enxergava o álcool na vida. Você acorda e dorme para beber. E você perde tudo. E que se você deixa o álcool, você vê que na sala tem muito mais objetos do que só o álcool. E a vida acontece de uma forma completamente diferente. Enfim, aí é um outro... Sim. Talvez seja uma outra pergunta. Mas sim, este é o caminho. Hábito, compulsão, vício e dependência. Incrível entender um pouquinho mais sobre isso. E você fala muito nesse momento sobre inteligência emocional. Como desenvolver a inteligência emocional a partir da idade das nossas crianças? Porque aqui no Abraça Podcast a gente fala com muitas mães. Como a gente pode ensinar essa inteligência emocional para as nossas crianças? É assim, não existe pai e mãe perfeito. Porque fomos criados por seres imperfeitos também. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos o tempo todo. E nós, muitas vezes, nós somos vítimas de outras vítimas. Nós temos falhas na nossa educação, nossos pais tiveram falhas na deles e ninguém dá o que não teve. Então, o grande ponto é, tudo começa dentro de casa. O que eu vi, o que eu ouvi e o que eu senti. Do 0 aos 10 anos de idade, vamos pôr até um pouquinho mais. Falam do 0 aos 7, mas meninos amadurecem um pouco mais tarde, do 0 aos 10. Como foi o relacionamento dos meus pais, como os meus pais lidavam com o dinheiro, como os meus pais lidavam com a morte, como os meus pais lidavam com os amigos, como os meus pais lidavam com dificuldades que aparecem, com obstáculos que aconteçam na vida. Vou te dar um exemplo. Se a minha mãe era uma pessoa que a qualquer sintoma se desesperava e achava que o pior ia acontecer, tinha um perfil catastrofizante. Ela pode não verbalizar para mim, mas a criança é uma esponja. Eu falo que o pai e mãe, ou pai e mãe substituto, se você foi criado por avós ou pais adotivos, enfim, quem te criou?
você tem uma TV onde tudo que te ensinarem você aprende. Se o seu pai for traficante, você vai aprender a traficar. Se o seu pai for alcoólatra, e tudo você repete ou repele. Mas os comportamentos você vai assistir e aquilo vai gravar. Um exemplo, a mãe sofre lá com qualquer sintoma. É muito fácil do filho nascer nesse lar, crescer, aprender e se tornar hipocondríaco. Qualquer microsinal, ele tem medo que a morte esteja ali, iminente, e uma pessoa assim tem ansiedade. E aí você vai perturbando outras áreas da sua vida. Tudo que você viveu dentro de casa é aprendido e você vai reproduzir na fase adulta. E não existe pai e mãe perfeito. Eu não fui, se eu tivesse oportunidade de ter minhas filhas agora, muitas coisas eu faria diferente. E eu tenho essa vontade de fazer de novo e não dá. Então, e agora vamos supor, elas estão aí com 17, 19 anos. Tem falhas? Tem. Tem coisas que elas não conseguem lidar? Tem. Como a gente faz? Nossa, tá fadada ao insucesso? Não. A gente vai trabalhando para fortalecer a qualquer momento da vida. Eu, por exemplo, meus pais foram ideais, eles foram o que eu precisava que eles fossem. E eu falo que sem o fogo não se faz o pão. Muitas vezes a gente se queima em muitas situações porque você precisava passar por aquilo para ter a sensibilidade de tratar as pessoas de forma diferente. Então, minha educação foi perfeita? Não. Meus pais eram imperfeitos? Eram. Meus pais são tipo cão e gato. Eu sempre olhei para aquilo e falava assim, nossa, esse é um relacionamento do modelo que eu não quero ter na minha casa. E isso, um exemplo, mas tinha muitas coisas que ou eu repetiria ou eu repeliria o comportamento aprendido. Muito legal isso. Até hoje eu me desenvolvo em muitas coisas, mas eu sabia o que eu não queria, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu gostava, eu sabia o que eu não gostava. E aí essa me formou. Eu tenho um irmão mais novo que eu e uma irmã mais velha. O olhar deles para cada situação foi diferente do meu. E diferente entre si também, porque depende do que você está vivendo, você presta mais atenção numa coisa ou em outra. A grande maioria de pessoas que têm dependência química são filhos mais velhos. Por quê? Porque a carga de responsabilidade é maior. Ele está mais atento a tudo. Até um problema financeiro, por exemplo, o filho mais velho presta atenção que não vai ter o bife, ou que o bife tem que ser dividido. O mais novo não tá nem aí, porque não tá antenado nisso, entende? A vida vai ficando mais fácil. E a grande maioria das pessoas que eu pego com dependência química são filhos mais velhos. Gente, que incrível, eu não sabia disso. Sim. Enfim, eu acredito assim que ninguém teve a criação perfeita. Existem lares mais harmoniosos. Lares onde existia violência doméstica, com certeza o filho sai perturbado. Sai com ansiedade na fase adulta, que é onde se manifesta? Sim. Muitas vezes até com depressão. Mas aí você precisa buscar ajuda. Porque um outro olhar sobre a sua vida, eu falo que o terapeuta tem a visão de helicóptero. Ele consegue ver de cima, encaixar as peças. Mas eu sempre falo na primeira sessão, a minha alma está em frente à sua alma. Esquece a embalagem. E de mim você não pode ter vergonha nenhuma. Porque é um detalhe que vai fazer, é a peça que falta para que você enxergue a sua vida de uma outra perspectiva. Perfeito, perfeito. Bom, um assunto que eu acho importante a gente trazer, que a gente está falando sobre depressão, sobre ansiedade, mas existe depressão e ansiedade em crianças ou só em adultos? O que os nossos filhos, os seus são menorzinhos, né? Mas, por exemplo, a competição, o excesso de agenda. As crianças de hoje têm agenda de adulto. Como não ter? O colégio hoje, isso eu acho uma pena, né? Porque eu não vou mudar a realidade, mas eu acho que a forma de ensino é ineficiente, no meu olhar, tá? Porque cada um nasce com um pozinho mágico, com talento, com dom. E muitas vezes não é na matemática, mas é em artes. O artista tem essa alma muito mais sensível. E, enfim, eu acho que quando você generaliza, onde todo mundo tem que aprender logaritmo profundo ainda, nunca mais na minha vida eu usei isso. E eu acho que
você acaba trazendo para a criança uma pressão que não precisava. Além da pressão da escola, tem a pressão do excesso de atividade. E a criança precisa do ócio, porque é no vazio que se cria. E as mães enchem a agenda dos filhos e não existe mais vazio. Entende? E aí a criança, porque é excelente isso. A criança se sente ansiosa, sim. E o excesso de ansiedade cansa e traz a depressão. Então, sim, os pais têm que estar muito atentos a tudo e a todos os estímulos. Uma coisa que traz muita ansiedade para as crianças é excesso de videogame. Com certeza. É muito fácil. Uma vez eu estava no aeroporto e uma mãe falou assim, ai, a chupeta eletrônica, a criança estava com iPad ou com celular. É fácil você sentar no restaurante, largar seu filho no celular, no joguinho, no filminho. Criança não sabe nem falar, mas já pede o celularzinho para ver os desenhinhos. É fácil. Mas o maior, não sei se eu deixo para o final, mas para ser mãe não pode ter preguiça. Não pode. Se você for uma mãe preguiçosa, você corre o risco de colher, sim, um filho dependente químico, um filho que te dê trabalho, que te dê muito desgosto. É muito mais fácil você mandar seu filho, Rafa, brincar na casa do amigo do que trazer a bagunça para sua casa. Claro. É muito mais fácil você levar na festa do que você acordar de madrugada para você ir buscar. Mas quando você traz os amigos em casa, querendo ou não, você vai fazendo a seleção natural. Claro. Você vai vendo quem vale a pena, quem não vale. E a mãe sim influencia o filho. Então você passa a convidar mais um, menos outro. Devagarzinho, comendo pelas bordas, talvez, para não ser tão direta. Minha personalidade é bem direta. Minhas meninas falam, eu nunca comi pelas bordas. Eu não sei. A minha personalidade é bastante dominante. Deu certo. Em tudo, não, mas mãe preguiçosa eu não fui. E aí, quando você vai levar numa festa, você tá com o seu reloginho biológico ok. Você vai deitar para dormir 10 horas da noite, você já levou. Agora, acordar de madrugada para ir buscar, dói, mas dói. Eu sou a pessoa que gosta de dormir cedo. Mas quando você vai buscar, você vê cheiro, você vê o olhar do seu filho, você vem escutando as conversinhas no carro. E isso faz muita diferença. Com certeza. Você vai consertando no começo. Não espera a coisa ficar grande, entende? Perfeito. Fabi, eu acho que você já até me deu a resposta da próxima pergunta, que é como nós pais podemos ajudar a nossa criança. Eu acho que começa com não encher de coisa a agenda dos nossos filhos. Não encher de compromissos, porque a criança é criança. O que eu acho essencial, tem que fazer natação. Natação eu acho essencial, porque se pular na água sabe se defender, pelo menos. Tem o inglês na hora certa, enfim, tem 1000 coisas que você pode estimular o seu filho, mas não colocar para o seu filho a agenda de adulto. Isso eu acho essencial. Outra coisa que eu acho essencial, o seu filho precisa da sua presença com qualidade, não só estar dividindo o mesmo espaço. Isso para mim também é fundamental, saber ouvir. E uma coisa que se perdeu, que para mim faz muito sentido, no sentido de família. Se você não consegue almoçar com todo mundo da casa, você tem que jantar com todo mundo da casa, na mesa. Aonde você discute sobre as coisas que aconteceram no dia, aonde você faz uma pergunta para o seu filho, por exemplo. Uma mãe que tem medo que o filho lanche sozinho, que seja excluído, que sofra bullying. Você vai perguntar, tipo, o filho nunca vai chegar pra mãe, é muito raro. Falar assim, nossa, me chamaram de, sei lá, gordo na escola. Ninguém quer sentar comigo na excursão. Eu fui sozinho no ônibus, no banquinho lá, eu fiquei super triste. O filho não conta, porque ele não quer que o pai o enxergue dessa forma fraca. Então ele vai escondendo. Você tá na mesa, conversando, comendo, almoçando ou jantando junto, você divide perguntas. Por exemplo, o que seu amigo levou de lanche que você gostou? Tipo, o que te fez dar risada hoje na escola? São perguntas aleatórias, mas que você vai sentindo se o seu filho estava isolado ou não. E aí você vai consertando de uma outra forma. Porque se abrir, de mostrar para você que ele foi excluído, não vai. Então eu acho que falta aquela coisa do família de antigamente, sabe? Sim. Onde você... Quantos pais não olham no olho para falar te amo? E o olho é a única coisa que não mente.
Então, quando você tem uma técnica que se chama V0, onde você olha para a pessoa e você entra no olhar dela e você consegue até moldar o que ela tá, os movimentos dela. É necessário olhar no olho, é necessário falar te amo. Tem uma coisa que eu sempre falo para minhas meninas: você é importante para mim. Quais são as duas necessidades de uma pessoa? Duas necessidades emocionais: ser amado e ser aceito. Sim. O seu filho vai ser o perfeito? Não. Vai ter 1000 coisas que você não vai gostar, mas você vai olhar com olhos de amor. E você não tem que apresentar para ele os defeitos dele o tempo todo, porque você pode falar e o resto do povo não pode. Vou consertar tudo aqui. Qualquer coisa que o seu filho faça, ele precisa se sentir amado e aceito. Até o desfraude, a criança passa a fazer, isso no meu olhar, para que a mãe bata palma, elogie e, enfim, incentive, porque naquele momento ele se sente amado, ele se sente aceito em qualquer situação. E até a nossa criança interior precisa se sentir amada e aceita, porque dentro da nossa embalagem envelhecida tem uma criança gritando para que a gente possa resgatá-la. Nossa. O tempo todo a gente precisa alimentar a nossa criança interior, porque a gente esquece dela. Tem uma imagem, faz tempo que eu mostro para os meus clientes. É uma senhorinha bem velhinha, enrugada, onde o peito é como se fosse um presídio e a criancinha lá dentro. A gente esquece de alimentar a nossa criança. E se você alimenta a sua criança, você sabe alimentar a criança do seu filho. Perfeito. Fabi, é verdade que ser inseguro, ter insegurança na vida infantil pode impactar na autoestima da criança e depois no adulto? O que fazer e quais impactos que a falta de autoconfiança pode trazer? Autoestima, acho que a autoconfiança vem da autoestima. A autoestima é a quantidade e a qualidade de amor recebido, mas percebido. Então, se o pai acha que pagar a escola e pôr comida na mesa é mostrar para o filho que ama, isso não vai fazer com que filho nenhum tenha autoestima. Para você ter autoestima, que a autoestima é o seu alto valor, qual o valor que você dá para você. Se você se sente uma pessoa de valor, que é a base, minha crença de identidade, é a base da nossa vida, você enfrenta qualquer situação, seja de criança, jovem, adulto, idoso, enfim, qualquer situação. Mas isso vem de como os pais demonstraram amor e como a criança percebeu e sentiu o amor. Exemplo. Nossa. Eu amo meu filho comprando presente. Existem 5 linguagens do amor. Sim. Uma delas é presente. Esse escritório foi todo pautado nisso. É? É uma das minhas Consultoras? bandeiras, assim, que eu falo. Por exemplo, as ampulhetas, que elas retratam o tempo, né? Os meus produtos, que eles retratam presentes. O café não é por acaso. São atos de serviço. E assim vai, né? São as 5 linguagens. As 5 linguagens. Então, você precisa aprender, isso até em relacionamento, homem e mulher, mãe e filha. Você precisa saber falar a linguagem do outro, não a sua. Sim. Quando você fala a sua língua, é o seu alto amor. Não, você precisa... Quando você faz o outro feliz... Até eu vou entrar no assunto que... Outro dia meu marido falou assim, nossa, mas você faz tanto... Ele fala que eu atendo demais ele, que eu mimo demais. Que eu exagero. Eu fico feliz de ver o meu cuidado com ele. É um prazer para mim cuidar dele e de todo mundo que passa no meu escritório, até da pessoa que faz a minha unha. Eu gosto de cuidar. Então, muitas vezes eu exagero, realmente exagero nos cuidados. Mas para mim isso é um ato de amor, isso é um ato de servir. Tem pessoas que precisam de palavras de afirmação, eu preciso elogiar a pessoa o tempo todo. Então, a gente tem que surfar um pouquinho para cada um, mas tem uma linguagem que é a principal da pessoa. Se você souber a linguagem da pessoa, tem até livros que falam as 5 linguagens do amor. É um livro. E eu aprofundei nessa técnica porque é interessante, você aprende
Você consegue qualquer coisa se você falar a língua do outro. Sim. Então, se você falar a linguagem do seu filho, tem as 5 linguagens de amor para a criança também. Se você aprende a falar a linguagem do seu filho, você cria autoestima. Um lar harmonioso é essencial, porque se não for um lar harmonioso, você cria filhos inseguros. Tem a gavetinha da segurança que está lá preenchida. E tem uma outra coisa que eu acho interessante falar aqui, que o pai, a figura paterna é a segurança. É o provedor. Mesmo a mulher trabalhando, e ok, mas a figura paterna é a segurança. A figura materna é a doçura, o aconchego, o amor. Óbvio que tem um pai amoroso, ok, mas a figura paterna tem que estar forte. Porque o filho cresce forte, porque ele se inspira, ele é influenciado. E a mãe é aquela que põe flores na janela. O filho aprende a doçura com a mãe. Isso é o equilíbrio. Autoestima ok, crença de identidade ok, o filho decola e essa timidez e tudo mais vai embora. Se o seu filho é super tímido, se o seu filho não tá legal na autoestima, ele não tá percebendo o amor recebido. Você pode amar, mas ele não tá percebendo qual é. Percebe. Então, a autoestima é como você ama e se sente amado? Recapitula comigo. Autoestima é a quantidade e a qualidade de amor recebido dos pais para a criança, mas a criança tem que perceber o amor. Eu amo meu filho, eu dou presente, mas a linguagem do amor do meu filho não é presente. Então ele não vai se sentir amado nunca. O pai dá um carro pro filho. Eu amo o meu filho. O filho quer presença, não presente. Perfeito. O filho quer que o pai elogie uma nota que ele tirou. E não que fique, vamos, pintar juntos. Sim. E você tem que saber como falar a língua do seu filho. Porque aí você preenche ele daquilo que ele precisa e aí ele decola. Incrível. Bom, entrando um pouco no assunto das compulsões. Então você falou pra gente sobre o hábito, compulsão, vício e dependência, que uma vai caminhando para outra. A gente conversou também um pouquinho sobre os tratamentos, né? Quando é caso de indicação de buscar um profissional ou Deus, mas não desabafar com a amiga, que não vai ajudar. Não vai ajudar porque ela não é especialista. Que ela não é especialista. Perfeito. Mas como pausar uma compulsão? Tudo é aprendido. Eu atendi uma pessoa que ela tinha compulsão por Neosaldina. Ela nem chegava a ter dor de cabeça, ela tomava Neosaldina. E o vidrinho tinha que ser líquido, e onde ela estava tinha que ter Neosaldina. Tem muita gente que tem isso com aquele negócio de sorinho de nariz. De nariz, Nem precisa, mas a pessoa precisa por aquilo, porque dá uma sensação diferente. A primeira coisa que eu acho é assim, você precisa pedir ajuda. Mas quando você... Para pessoas, por exemplo, que são de fora, que não tem como vir, não quer fazer online, como a gente trabalharia isso? Eu preciso incluir, para que ela deixe um vício, eu preciso incluir coisas prazerosas. Existem pessoas, e muitas, que não sabem, não sonham mais. Se você perguntar, qual é o seu sonho? Meu sonho é ver meus filhos formados, meus filhos felizes. Isso é algo óbvio, mas um sonho tem que ser algo para você. Entendi. A pessoa não consegue mais sonhar, ela perdeu o brilho, ela esqueceu que ela existe, que ela é uma pessoa. E tem uma coisa também, eu acho que os filhos precisam admirar os pais. E uma mãe forte, uma mãe resolvida, inspira. Sim. E os filhos precisam dessa inspiração. Então, mais do que falar, seja, entende? Perfeito. Agora, nessa situação de o filho... fala aí. Nessa situação da compulsão, de como pausá-la. De como pausar. Eu preciso incluir na vida dessa mãe, desse pai, algo prazeroso. Perfeito. Por exemplo, eu passo a participar de grupos de bike, grupos de corrida, participo de beach tênis, vou entrar numa competição de algo que te mova, algo que te traga, inclusive, endorfina, que são recompensas naturais. Qualquer tipo de entorpecente te leva de 0 a 1000, por exemplo.
que é uma recompensa artificial. Quando eu faço um exercício físico, eu tô lá sofrendo, mas existe uma recompensa natural que te leva de 0 a 100. Isso é pouco em relação a cheirar cocaína, por exemplo. Mas isso daqui, que é artificial, vai cobrar um preço. Você vai precisar de mais em menos tempo e isso vai te afundar. A recompensa natural te traz bem-estar, te traz saúde, te faz voltar a sonhar. Existem hábitos, por exemplo, nada de estimulante, não café, energético, eu não sei porque existe. Entende? Algo que eu não sei porque inventaram, energético. Você tira chocolate amargo ou até chocolate meio amargo. Para quem tem ansiedade, eu disparo, porque ela começa a sentir sensações. Às vezes, comendo um brownie, a pessoa começa a sentir 1000 coisas. E tem uma coisa que é muito importante, Rafa. Tem gente que vende produtinho emagrecedor natural. Eu já atendi várias. 2, inclusive, foram no mesmo dia que tiveram um ataque de pânico durante a sessão. Uma eu tive que abrir janela e deixar a porta aberta porque não conseguia respirar. Tava tomando composto emagrecedor natural. Natural, café é natural. Excesso de café faz bem? Não. Maconha é natural. Fumar maconha faz bem? Não. Você entendeu? Então tem um monte de coisa que, tipo, o que é pro outro não é pra você. Perfeito. Então preste atenção em tudo aquilo que você se alimenta. Pela boca, pelos olhos, pelo ouvido. Perfeito, perfeito. Um trauma pode desencadear uma compulsão? Todo trauma é um carimbo. Eu falo que é como se fosse aquela marca de boi. Toda vez que você... o trauma é algo que a sua mente não está preparada para ver. Então é algo que te marca e te impacta demais. E pessoas que não conseguem dissolver isso, e às vezes sozinho é difícil... Tem o choque pós-traumático, por exemplo. É preciso conversar, é preciso limpar isso, porque nós somos uma bexiguinha. Conforme... E muitas coisas vão acontecendo. O trauma é algo excepcional que acontece na vida. Mas existem casos que acontece o trauma, depois vai acontecendo as dificuldades do dia a dia e essa bexiguinha estoura. Então a gente precisa esvaziar. Uma forma de esvaziar, que eu acho incrível, é o esporte. Você comentou um pouquinho no consultório essa questão do pânico. E também eu vi que você vira e mexe comenta sobre a respiração do quadradinho. O que ela é e qual o intuito? É acalmar? Tem uma coisa que eu sempre falo. O nosso nariz está no meio do nosso rosto para nos alertar que aqui, ó, começa e termina a nossa vida. Você começou com o primeiro suspiro e você vai embora com o último. O nariz é o que acalma a mente de uma forma eficiente e super rápida. E na respiração do quadradinho, você tem que estar na presença. Então, você sempre no abdominal. Se você vê um bebezinho respirar, ele levanta e abaixa a barriguinha. Ele não faz isso no peito. A gente cresce e desaprende. Porque a gente vai se impactando com a vida e vai deixando tudo no peito. Não, é no abdômen. Então, eu inspiro em 4 tempos. Fico cheia 4. Esvazio em 4 tempos e fico vazia 4. Só o fato de você fazer isso, essa é a válvula reguladora do seu cérebro. Você consegue voltar para o presente. No presente você não tem problema. Por mais que você esteja com problema, agora você não tem problema. Agora você não tem problema. Porque agora você não tem. Você só tem problema porque você está pensando no futuro. Entendi. Mesmo se você tiver o filhinho que está doente em casa, agora não tem um problema, agora não tem. Mas a gente não vive no agora. E tem uma outra coisa que eu também falo, Rafa, é assim, ó. Se a gente não tivesse memória, a gente não tinha problema. Você só tem problema porque você tem memória. Você vive e remói problemas que já foram. Se você acordou hoje, página em branco, você iria fazer de tudo para preencher aquilo sem remorsos, sem culpas, sem raiva, sem nada. Era uma oportunidade tanto que todo mundo tem todo dia, mas a gente não usa do jeito que poderia. Enquanto eu estava fazendo o nosso roteiro, surgiram as perguntinhas, né? Muito se falou sobre compulsão por chocolate, compulsão alimentar e compulsão por compras. Todas elas têm a mesma origem? Como lidar?
Todas elas têm a mesma origem, vazio existencial. Quando eu preciso de algo que está fora para preencher alguma coisa, a coisa está dentro, não está fora. Então, tudo que é compulsão por compras, eu preciso ir numa loja e me sentir amada e aceita, elogiada, importante. Naquele momento eu tô com aquela roupa, eu quero que os outros me enxerguem daquele jeito, que me elogiem do jeito que a vendedora, e tem o clima da loja, tudo aquilo é para tentar tampar um buraquinho que não vai tampar. E você pode gastar e a fatura, você vai criar dois problemas, porque a fatura do cartão vai estar grande, muitas vezes o marido vai começar a brigar, você acaba se perdendo nas contas, então o seu lado emocional acaba atrapalhando o financeiro, acaba atrapalhando o conjugal, os filhos assistem a briga do casal, então eu falo que nós somos 11 pilares. Um deles é o financeiro. Se o financeiro está mal, você vai prejudicar muito. Se o emocional está mal, você vai descontar em outras coisas, na compulsão por compras, por exemplo, você vai prejudicar também outras áreas. Então, primeiro, se pergunte, comprar gostoso? É muito gostoso, mas eu preciso disso? Eu estou comprando em excesso? Eu estou comprando porque eu não estou gostando de alguma coisa na minha vida? A compra em excesso é anestesia. O chocolate em excesso é anestesia, o café em excesso é anestesia, a droga é anestesia, o álcool é anestesia. Essa coisinha de todo mundo com tacinha de vinho cheia o dia inteiro, toda noite uma garrafinha de vinho, isso é alcoolismo. Você começa, tudo que é oferecido, aquilo vai naquela pergunta que você colocou. O hábito é algo que te é apresentado, te dá prazer e que você faz com moderação. E o que é a moderação? Quando vai passando do limite e você já não consegue mais ficar sem tomar a sua taça de vinho à noite todo dia, já passa um vício. E aí pode entrar numa dependência. O porquê que eu estou precisando daquilo? Por que eu preciso de anestesia? A pergunta é, o que eu não gosto na minha vida? Que eu preciso colocar em algo que está externo? Um alívio. Entende? Porque eu preciso disso. Essa é a pergunta. Responda essa pergunta. A partir disso você vai ver se você compra ou não. E eu acredito que só de você refletir sobre isso, você traz o inconsciente para o consciente e isso já existe um freio natural. Perfeito. Entende? Perfeito, Fabi. Bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi um dos bate-papos mais agregadores, principalmente na vida das mulheres e mães. Porque a gente conseguiu entender um pouquinho da origem de tanta coisa que a gente vive no presente, né? Quero te agradecer. Eu poderia ficar horas aqui, porque eu amei esse nosso bate-papo, eu me interesso muito por essa questão da psicanálise, da psicologia. Eu acho que a gente vai abrangendo um pouco de tudo, comportamentos. E também, claro, que tudo vai impactar na vidinha das nossas crianças. Sim, sim. Mas antes da gente chegar para o final, tenho mais duas perguntinhas. Uma, qual conselho você daria para as mulheres? E pode olhar até para sua câmera. Vou aqui, vou mergulhar nas mulheres. Primeiro, não se compare a nada e a ninguém. Toda vez que você se compara, você já perdeu. Porque na comparação você passa a trilhar o caminho do outro e o seu caminho é único. Você é um ser único e especial que está aqui para evoluir de acordo com os seus parâmetros. O pozinho mágico foi jogado na sua cabeça, diferente da cabeça do outro. Então, viva sem comparação. Comparou, perdeu. Perfeito. E só mais uma que também surgiu da caixinha de pergunta: como manter a mente tranquila mesmo vivendo uma tempestade? Como manter uma mente tranquila sempre vivendo uma tempestade? Sempre não. Mesmo vivendo uma tempestade. Mesmo vivendo uma tempestade. Primeiro, se você viver no presente, você não tem problema. Na presença e no presente não existe problema. Se você enxerga a tempestade, você está no futuro ou no passado. Você pode falar assim para mim, mas tem gente que tem um problema sério. Vamos supor um caso de uma criança gravemente doente na família. Se você viver o agora, na presença no agora, você não tem o problema. Porque você está pensando na falta, você está catastrofizando.
aí você tem problema. Mas tempestades sempre vão vir. A única coisa que você precisa fazer é aprender a ajustar as velas. Os desafios são para a mente, como os exercícios são para o músculo. Você precisa ter a resistência necessária para desenvolvê-la. Quando você desenvolve o músculo, o exercício não fica fácil? Claro. Quando você desenvolve a mente, você passa a enxergar a vida de uma outra maneira. Perfeito. Tudo é muito fácil, a gente que complica. E pra quê? E tem uma coisa pra gente fechar, Rafa, que eu gostaria de plantar isso no coração de cada uma, na mente de cada uma. Todo excesso mostra uma falta. Em qualquer área da sua vida, vícios, abusos, compulsões, dependência, todo excesso mostra uma falta. Porque eu compro demais, porque eu como demais, porque eu... Qualquer coisa que você faça, alguma coisa está faltando. O que está faltando? E o que está faltando não é coisa que você consegue comprar. É algo que você precisa desenvolver. Perfeito. Dentro de si. Nossa, merece aplausos! Obrigada do convite, viu? Para mim foi um prazer por vir enorme. Aqui no Abraça Podcast. Eu me senti abraçada, porque todo mundo se impacta com todas as suas histórias. E eu tenho certeza que todo mundo que está lá em casa também vai se sentir abraçada. Espero ter contribuído. Esse é o intuito. Sim. Espero ter superado suas expectativas ou pelo menos que você tenha algo de tudo que eu falei, que uma sementinha seja plantada, para mim já valeu muito. Gente, deixa eu só repetir para encontrar a Fabi nas redes sociais. Então, @Fabiane Fischer _, isso, certo? Certo. E é isso, muito obrigada e até o próximo Abraça Podcast. Ai, Rafa, às vezes dá uma perdida, né? Desculpe se não foi...